Aula 1, ANP4, questões 1 e 2. Então aqui na ANP4 nós vamos estudar um pouco de frações. Nas questões 1 e 2, que são estudadas hoje, vamos estudar a nomenclatura, a representação dessas frações e a simplificação. Então, fração é uma parte de um todo. Então aqui nós temos um exemplo, uma pizza que foi dividida em 5 pedaços iguais. Então sempre serão pedaços iguais, partes iguais em que serão divididos o todo. Então nessa pizza nós dividimos ela em 5 partes iguais e a parte que está cinza, então são 2 pedaços que estão na cor cinza, representa o total que foi comido. Então eu comi 2 pedaços da pizza, se ela tinha 5 pedaços no total, né? Então eu comi 2 pedaços de um total de 5. Então aqui nós temos uma fração. Então isso representa que eu comi 2 pedaços de um total de 5 pedaços que a pizza foi dividida. Então o total que eu comi é o número que vai indicar ali a parte de cima da fração, que é o numerador, que é sempre o número acima, e o número de baixo na fração é o denominador. Ele indica o total de pedaços iguais em que foi dividido ou em quantas partes iguais foi dividido. Então esta fração aqui é o 2/5. Então significa que 2/5 significa que o total de pedaços iguais que existem são 5. O total de pedaços, no caso ali que eu comi da pizza, são 2. Então a gente tem a nomenclatura das frações, né? Então aqui tem outros exemplos de frações. Então podemos imaginar aqui de novo a pizza. Então aqui eu teria uma pizza. A qual eu dividi ela no meio. E fiquei com a metade. Então dividi a pizza em 2 pedaços e fiquei com 1. Então é a fração 1/2. Aqui a gente pode imaginar também a pizza, essa fração aqui. Eu dividi a pizza em 4 pedaços iguais e fiquei com 3. Essa parte em vermelho aqui são os pedaços que eu comi. Então eu dividi a pizza em 4 pedaços iguais e comi 3. A pronúncia dessa fração é 3/4. E o pedaço que sobrou aqui, ó. Sobrou um pedaço. Qual é a fração que representa esse pedaço que sobrou? Então no total eram 4, sobrou 1 de um total de 4, então é 1/4. Então eu comi 3/4 da pizza, sobrou 1/4 da pizza. E aqui seria 1/3. Vamos imaginar agora uma barra de chocolate. Então tem uma barra de chocolate. E vou dividir ela em 3 partes iguais. Daí eu vou ficar com
ficar com uma só. Vou comer um pedaço só. Então, dividi a barra em 3 pedaços iguais e comi um. Então, eu comi 1/3. Então, o pedaço que eu comi aqui da barra de chocolate foi 1/3. Sobraram 2 pedaços. Esses pedaços que sobraram representam 2 pedaços de um total de 3. Então, sobrou 2/3 da barra. Aqui uma outra fração aqui, 7/8. Então, vamos imaginar outra barra de chocolate. Nós temos uma barra. Nós vamos dividir ela em 8 pedaços iguais. Então, a barra dividida em 8 pedaços iguais. E eu vou ficar com 7 pedaços. Então, vou comer 7 pedaços. Vou comer quase tudo, né? Então, comi 7 pedaços. E aí sobrou só um pedaço aqui. Então, esse pedaço que eu comi aqui da barra foi os 7/8 da barra. E esse pedacinho que sobrou é 1/8 da barra. E a barra inteira, né? A barra inteira seria 8 pedaços de um total de 8. 8 de um total de 8 é a barra inteira. Também pode ser interpretado como sendo 8 dividido por 8, que dá 1. Então a barra inteira é 1. Então aqui é a pronúncia, a nomenclatura. Então é 1/2, 3/4, 1/3, 7/8. Isso quando o denominador for um número entre 1 e 9. Ou melhor, entre 1 e 10. Então, se o denominador for um número entre 1 e 10, nós pronunciaremos. Aí, no caso, seria mais entre 2 e 10, né? O denominador pode ser 1 também. Então, seria 1/2 isso daqui. Essa fração é um pedaço de um total de um pedaço. Então, dá 1. É 1 dividido por 1, dá 1. Mas, em geral, quando aqui, 2, 3, até no máximo 10, o denominador, a gente pronuncia terço, quarto, sétimo, oitavo, 5 nonos, 3 décimos. Quando o denominador for a partir de 11, a pronúncia vai mudar. Então nós vamos pronunciar avos. Então nessa fração aqui nós temos o denominador 11, então é 1/11. Total de 11 pedaços, eu fiquei com 1. Aqui é 5/17. Total de 17 partes iguais, você ficou com 5. 25, 103 avos. Então, o numerador não influencia muito na pronúncia.
o que influencia aqui o denominador. Então, a partir de 11, você pronuncia avos. Então, aqui tem algumas figuras. Quais seriam as frações que correspondem a cada parte dessas figuras aí? A parte cinza de cada figura. Então, nessa figura aqui, na primeira, nós temos quantos pedaços iguais? Então, tem 7 pedaços iguais. Então, a figura inteira foi dividida em 7 pedaços iguais. Então, a fração aqui vai ter um denominador 7. Total de pedaços em que foram tomados ali 4. Então, essa parte em cinza aqui representa 4 sétimos. 4 sétimos da figura. Se for uma barra de chocolate, seria 4 sétimos da barra. Já essa outra figura aqui, a parte cinza representa qual que é o total de pedaços iguais. Então, tem 1, 2, 3, 4. O denominador é 4. Total de pedaços que foram tomados, 1. Então, a parte cinza dessa figura representa 1/4 da figura. Já nessa figura aqui, a figura foi dividida em 6 pedaços iguais. Então, o denominador é 6, o numerador a parte cinza, então foram tomados 5 pedaços. Então, a fração que representa a parte cinza dessa figura é 5/6. Então, vamos fixar aqui, nessa figura, a parte cinza são 4 pedaços iguais. Total de pedaços da figura, 7. A parte cinza é 4 sétimos. Total de pedaços das cinzas aqui, 1. Total de pedaços da figura, 4. A parte cinza é 1/4 da figura. Total de pedaços nessa figura são 6. A parte cinza são 5. 5/6. Também poderíamos representar a parte branca da figura. Então, se fosse uma barra de chocolate, eu comia ali a parte cinza, seria 4 pedaços. Quanto que sobrou aqui? A parte branca seria 3 pedaços, de um total de 7. Então, sobrou 3 sétimos da barra. Uma outra barrazinha de chocolate aqui. Quanto sobrou da barra? Eu comi a parte cinza ali, 1 pedaço, né? Seria 1/4. O que sobrou da barra ali foi 3 pedaços de um total de 4. Então, sobrou 3/4 da barra. Aqui sobrou, a parte branca é 1/6. Vamos ver agora frações equivalentes. Frações equivalentes são as que têm o mesmo valor. Então, nessa figura nós notamos aqui. Vamos supor que seja uma barra de chocolate de novo. Então, essa barra aqui. Então, nós temos 2 barras. 2 barras iguais. A primeira foi dividida em 6 partes iguais. E foram comidos 4 pedaços, a parte cinza. Já a segunda barra foi dividida em 3 pedaços iguais e foram comidos 2 pedaços, que é a parte cinza. Só se você notar, o total da parte cinza em cima que foi comido é igual ao tamanho da parte cinza que foi comido da barra de baixo. Então, vamos traçar aqui, ó.
Dá para notar que é o mesmo tamanho. Então esse pedaço todo tem o mesmo tamanho que esse pedaço. Esse pedaço, ele é a fração que representa 4 pedaços de um total de 6. E esse pedaço são 2 pedaços de um total de 3. Como é esse pedaço? Ele tem o mesmo tamanho que esse, então essa fração é igual a essa outra. Porque esse pedaço equivale a 4/6 da barra. Esse pedaço equivale a 2/3 da barra. Como eles são iguais, então 4/6 é igual a 2/3. Então, resumindo, esse pedaço da barra tem o mesmo tamanho que esse. Esse pedaço da barra aqui em cinza é 4/6 da barra. Esse pedaço da barra aqui embaixo é 2/3 da barra. Se eles são do mesmo tamanho, então 4/6 tem que ser igual a 2/3. E realmente 4/6 é igual a 2/3, tem o mesmo valor. E como nós podemos concluir isso sem precisar olhar para o desenho? Então, simplesmente nós podemos dividir uma fração por um número. O mesmo número. Então, aqui nós estamos dividindo o numerador por 2. Então, nós temos que dividir o denominador também por 2. Então, esse número tem que ser o mesmo para você dividir tanto o numerador quanto o denominador. E o resultado vai ser uma fração que tem o mesmo valor da fração original. Então aqui eu dividi 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 3, 6 dividido por 2 dá 3. Então 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Conclusão: 4/6 é igual a 2/3. Como a gente já tinha visto na figura, realmente é igual, e a gente pode, de uma forma fazendo conta aqui, encontrar uma fração que seja igual a outra. Aqui a gente diz que a gente está simplificando a fração. Uma fração com números maiores, quando você divide por um mesmo número, o numerador com o denominador, você encontra uma fração com números menores, só que ela tem o mesmo valor da fração inicial. Então a gente está simplificando essa fração aqui. Então simplificar frações nada mais é do que dividir numerador e denominador por um número, para obter uma outra fração com números menores. Então vamos simplificar essas frações aqui como exemplo. Aqui é exemplo da questão 2. Então nós precisamos achar um número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Uma divisão inteira. Não pode sobrar resto.
Então, qual é o número que divide 3 e também divide o 12? Então, tem que ser um divisor comum. Então, o número que divide 3 e 12 ao mesmo tempo, o próprio 3. Não dá para dividir por 2, porque se eu dividir por 2 aqui o 3, não vai dar número inteiro, vai dar 1,5. Isso não pode. Então, se o 2 não pode, o próximo seria o 3. Então, se eu dividir por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu tenho a simplificação. Então, 3 dozeavos tem o mesmo valor que a fração 1/4. Só que a fração 1/4 é mais simples, porque os números são menores. Então, eu acabei de simplificar a fração 3 dozeavos. Então, simplifiquei a fração 3 dozeavos. Então, deu 1/4. Agora a fração 5 quinzeavos. O 5 não dá para dividir por 2, não vai dar número inteiro. Por 3 também não, por 4 também não, por 5 sim. Então eu vou dividir aqui por 5. Cinco dividido por 5 dá 1. Então já tenho o numerador da minha fração simplificada. O 15 agora eu sou obrigado a dividir por 5 também. 15 dividido por 5 dá 3. Então 5 quinzeavos é igual a 1/3. Eu acabei de simplificar os 5 quinzeavos, deu 1/3. O 4 vinteavos, então eu posso dividir por 2. Então dá para dividir o 4 por 2 e o 20 também. Então 4 dividido por 2 dá 2. 20 por 2 dá 10. Então 4 vinteavos é igual à fração 2 décimos. Então eu já simplifiquei o 4 vinteavos, mas ainda dá para simplificar mais ainda, porque 10 é 2 décimos, né? Essa fração aqui ainda dá para simplificar. Essas de cima aqui não dá mais para simplificar, porque aqui chegou em 1, mas essa de baixo aqui, 2 décimos, ainda dá para simplificar. Então vou dividir por 2. Então 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Então a fração 4 vinteavos, simplificada, aqui ao máximo, seria 1/5. 4 vinteavos é o mesmo que 1/5. Algumas frações você pode simplificar várias vezes. No caso aqui a gente simplificou ela seguindo 2 passos. E depois tem um outro método que permite simplificar de uma vez só. Mas isso vamos deixar para
outras aulas. Então, agora é usar esses exemplos para fazer as atividades 1 e 2 da apostila NP4. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. E por essa aula é só.